Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública e, mais que isso, te atualiza sobre os temas jurídicos, os mais importantes do país, aqueles produzidos pelo Supremo e pelo STJ. Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que ainda pende de informativo, de publicação de informativo, mas nós não vamos esperar para entender o que decidiu o Supremo Tribunal Federal acerca de uma lei do Estado de Rondônia que proíbe ou proibia a aplicação em escolas privadas, públicas e em concursos públicos da utilização da linguagem neutra. Vamos analisar com cuidado, porque tem muita gente dizendo que o Supremo liberou a utilização da linguagem neutra nas escolas privadas, públicas e em concurso, e a coisa não é muito bem por aí. Vamos entender exatamente o que decidiu o Supremo e quais os efeitos dessa decisão. Eu estou me referindo àquilo que o Supremo decidiu na ADI 7019. O tema é Direito Constitucional / Legislação de Ensino. Competência legislativa da União é o subtema dessa disciplina, Direito Constitucional, Legislação de Ensino, e o tema é importante para a advocacia pública porque envolve competência legislativa de União, Estado e município, o que é assunto sempre muito bem cobrado nos concursos de procuradoria. Bom, vamos ao caso concreto. O caso concreto é esse aqui, ó. A lei do Estado de Rondônia proíbe a adoção da linguagem neutra ou gênero neutro na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas e privadas, assim como em editais de concurso públicos locais. Então, aqui está, efetivamente, o Comando Normativo Estadual, que tem por objetivo proibir a utilização da linguagem neutra. Daqui a pouco eu explico efetivamente o que isso significa em termos práticos. Mas, a partir dessa lei, chegou ao Supremo, então, a discussão acerca da linguagem neutra ou do gênero neutro. E aí o Supremo teve que analisar, portanto, a constitucionalidade da lei do Estado de Rondônia. Ocorre que o Supremo ele não adentrou no mérito do tema. O Supremo ele não chegou a julgar se a linguagem neutra e a sua utilização é, de fato, constitucional ou não. O Supremo, em outras palavras, não analisou o mérito da utilização na língua portuguesa, portanto, no cenário nacional, da linguagem neutra. O Supremo não adentra nessa discussão porque ele afasta a lei do Estado de Rondônia que proíbe a linguagem neutra, não pelo mérito da utilização da linguagem, mas simplesmente porque o Estado de Rondônia não tem competência legislativa para produzir essa lei. Então eu digo, o Supremo não adentrou no mérito do tema, em outras palavras, a Corte não analisou a constitucionalidade do gênero neutro em si enquanto questão social, ou seja, a sua utilização ou não. E digo, a razão é simples, o Estado de Rondônia não tem competência constitucional para disciplinar o uso da língua portuguesa, a competência legislativa é da União. Então, embora algumas pessoas estejam dizendo nas redes sociais que o Supremo liberou a utilização da linguagem neutra ou do gênero neutro, isso não é bem verdade. O Supremo afastou a lei do Estado de Rondônia que proibia a sua utilização sem discutir se essa utilização é constitucional ou não. Ele afastou simplesmente por dizer ao Estado de Rondônia o seguinte: você não pode legislar sobre o tema. Bom, se você já entendeu até aqui, tudo bem, mas vamos aprofundar o que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, o que é linguagem neutra? Por definição, linguagem neutra é uma adaptação da norma da culta da língua portuguesa, portanto, é uma adaptação da língua nacional para neutralizar o gênero gramatical e aumentar a representatividade da língua. Em alguns casos, artigos feminino e masculino são substituídos por um X, pela letra E ou até pelo arroba. Então, nós temos, portanto, que, por definição, linguagem neutra é uma adaptação da utilização da língua portuguesa. O Estado de Rondônia, como falei, disciplinou por lei estadual a proibição da linguagem neutra em seu território, ou seja, nas escolas públicas, privadas e em concursos públicos locais.
Presta atenção que o Estado de Rondônia praticamente fez foi o seguinte: foi legislar sobre a utilização da língua portuguesa. E é exatamente esse ponto que ele está proibido de fazer nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, interpretando a competência legislativa da União para o tema. Então, eu digo, ele não pode fazer isso. O Supremo disse: os estados da federação, como exemplo o estado de Rondônia, têm competência para legislar de forma concorrente sobre educação, nos termos do artigo 24, inciso 9 da Constituição da República, mas devem obedecer às normas gerais editadas pela União. A competência concorrente, ou na competência concorrente, a União disciplina a questão de forma geral e estados vão lá e, nesse caso, legislam para adaptar essas questões gerais às suas especificidades. A utilização da língua portuguesa é uma questão nacional, portanto geral, que deve fazer parte da legislação da União, ou é uma questão local que pode ser legislada pelo Estado de Rondônia? No caso, a gente já percebeu, o Supremo entende que a utilização da língua portuguesa é uma questão de ordem nacional, portanto geral, e não pode ser disciplinada de forma local. Existe a norma geral, essa norma geral da União, sim, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é essa lei, que nos termos da jurisprudência do Supremo, é a Lei Geral da União que trata de currículo, conteúdo programático, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Então, essa Lei Geral trata especificamente de como a educação nacional ou como essa educação será estabelecida em termos nacionais a partir de diretrizes e bases. O artigo 9º, inciso 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz assim, a União incumbir-se-á de estabelecer, em colaboração com estados, DF e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. E é aqui onde entra a questão. E eu volto à mesma pergunta que, embora já respondida, precisa ser enfatizada. A utilização da língua portuguesa é uma questão que requer regulamentação geral, de forma uniforme para todos os estados, ou é uma questão que pode ser tratada de forma local, a partir da especificidade de um estado ou outro? O Supremo entende que a competência normativa para adotar a língua portuguesa ou a sua utilização é matéria de espaço normativo nacional, não podendo ser legislada pelos estados. Com isso, o Supremo afastou a lei do Estado de Rondônia, que proíbe o uso da linguagem neutra, repito, sem adentrar no mérito da sua utilização. O Supremo não chegou a analisar, enquanto conceito social, enquanto instrumento social de, inclusive, aumento de representatividade, como nós vimos na própria definição do que é linguagem neutra, do que é gênero neutro, a sua utilização. O Supremo não teve essa discussão nesse julgado. O Supremo apenas disse, Estado de Rondônia, você não pode proibir a utilização da linguagem neutra porque você não pode editar lei nesse sentido. A lei é da União. E foi isso que disse o Supremo, sem adentrar no mérito do instrumento social linguagem neutra. O Supremo afastou a lei do Estado de Rondônia, que proíbe o uso da linguagem neutra, sem adentrar no mérito da sua utilização. Portanto, não é possível dizer que o Supremo disse que a linguagem neutra é constitucional. Apenas afastou a lei do Estado de Rondônia por inconstitucionalidade formal, não material. Ou seja, o Estado de Rondônia não pode editar lei que regulamenta no seu território a utilização da língua portuguesa, pelo fato de que a lei estadual não pode dispor sobre o uso de língua portuguesa, apenas lei nacional de competência da União. O Supremo, para esse julgado, fixou a seguinte tese: norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso de língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Então, quando você se deparar diante da notícia de que o Supremo libera, autoriza, permite a utilização da linguagem neutra, nós não temos isso enquanto uma afirmação que possa ser retirada dessa ação direta de inconstitucionalidade 7.019. Certamente o tema chegará ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos
projetos de lei no Congresso Nacional, portanto, em termos de normativo nacional, que vão ou tratam ou vão tratar da linguagem neutra, e isso chegará certamente ao Supremo. Mas não é possível dizer de forma categórica, a partir da ADI 7019, que o Supremo permite a utilização da linguagem neutra enquanto instrumento social, ok? Cuidado com isso para não se confundir na prova e também para que você possa saber argumentar essas questões a partir das discussões que você tem dia a dia com as pessoas que te rodeiam. Bom, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.